Fala pessoal, começando mais um bate-bola pai e filho. Hoje temos assunto, hein? Final do Brasileirão, um sobe e desce, uma gangorra danada. E ao meu lado, Luizinho para comentar tudo aqui. Já se tornou do canal, tô falando para vocês, o cara vai estar aqui direto. Vai lá, Luiz! Boa noite do Marques, boa noite você que está nos assistindo aí. E teremos muita informação. E o mais importante, levando informação que você gosta, levar informação para vocês. Estamos aqui, vai ser um bate-papo gostoso, como você falou, um sobe e desce danado e teremos muita informação. É isso, é isso. O que acontece? Temos o Z4, que houve uma gangorra, uma indecisão. Para mim, uma surpresa, alguns que acabaram entrando, por mais que estavam ali já balançando. E lá em cima também, na classificação direta para Libertadores, também balançou bastante, oscilou. Mas eu vou deixar o Luiz começar falando. Vamos começar falando de quem? Vamos começar falando do seu time. Nossa Senhora! Vamos começar falando do São Paulo. Bom, vamos lá. O São Paulo, como não podia deixar de ser, terminou o campeonato com uma derrota. O que já era esperado pela qualidade do time do São Paulo, né? E o Vitória precisava ganhar, né, para se manter ali fora da Série B do ano que vem. Era importantíssimo esse jogo pro Vitória. Exatamente. O São Paulo, assim, também era um jogo importante, hein? Se você analisar o jogo do São Paulo ganhando, garantia a oitava posição. E se o Bragantino ganhasse e ele perdesse, poderia ter ficado fora. Então, resumindo, era um jogo importantíssimo. Mas deu sorte que o Bragantino também entregou a arruela. Mas, meu querido, São Paulo tá nessa aí o campeonato inteiro. Vai, não vai, vai, não vai. O departamento médico lotado. Agora parece que vai ter uma mudança importante aí. E sabe, e lá no Nordeste, meu amigo, a torcida do Nordeste é uma torcida fantástica. Muita gente no estádio, o Vitória sufocou o São Paulo teve poucas chances. E no final, no segundo tempo, aconteceu o que todos esperavam. De tanto bater, fez 1-0, se fechou ali e ficou na primeira divisão. E que acabou sendo determinante para o Vitória permanecer, né? Exatamente. Porque estava balançando entre ele, o Internacional, que eu falo que para mim foi a grande surpresa do Z4. Para mim o Internacional cairia. Por sinal, fizemos até uma apostinha aqui entre nós. Que Perdemos cairia. os dois. Os dois perderam. Os dois perderam. Mas analisando esse Z4, você acabou de falar que o Internacional foi uma grande surpresa em ter ficado na primeira divisão. Analisando aqui tabela e tudo, não foi. Sabe por quê? Ele tinha que fazer a parte dele. Ele ganhou o jogo, eu sei que ele não dependia só dele, mas o Palmeiras, por conta dos resultados ruins, tinha que dar uma resposta para o seu torcedor. Foi lá no Ceará um time extremamente superior ao Vozão e ganhou o jogo, que por sinal, chegou em determinado tempo ali, o Verdão correu demais, viu? Não sei ali o que aconteceu, viu, meu amigo? O Palmeiras acabou mostrando, assim, a força dele também com os reservas, né? Porque o time reserva do Palmeiras também é muito bom, muito qualificado. Acho do Flamengo melhor, mas os reservas do Palmeiras também são muito qualificados. E precisava exatamente isso que você falou, dar uma resposta para o seu torcedor. Exatamente. Que acho que foi o determinante para que ele buscasse essa vitória. Exatamente. Porque para mim o Ceará cairia, para mim isso aí eu até mencionei no vídeo anterior, mas eu achei que o Fortaleza ia se salvar. Então, eu falo que o Inter, para mim, já estava contando como rebaixado. E o Ceará. Agora, o Fortaleza, para mim, foi uma ingrata surpresa. Então, mas como eu falei da análise aqui, o jogo do Fortaleza era dificílimo, porque pegou o Botafogo no Rio de Janeiro, lutando para a Libertadores. Isso, direto. E o Fogão no Rio de Janeiro, ele é superior, tanto em peças, como em torcida, como em atmosfera ali. E aí bateu o Fortaleza e derrubou o time do Nordeste. E acabou derrubando. Que, por sinal, assim, o Fortaleza ele também oscilou demais o campeonato.
se for buscar por merecimento, ele também, assim, caiu certo. Não mereceu. Não mereceu. Não fez por merecer. Na verdade, o Ceará fez muito mais por merecer, permanecer o Vozão, do que o Fortaleza. Exatamente. Mas, como não é merecimento, né? Porque se formos falar de merecimento, o senhor Santos também não estaria na primeiro ano que vem. E ó, que eu vou dizer, é triste ter que dizer isso. Né? É triste saber que teve uma folha salarial altíssima para um desempenho daquele que apresentou. Realmente triste. Então, já que tocamos nesse assunto do Santos, vamos falar sobre o Santos. Vamos puxar aqui. Fala aí, Luiz. Meus queridos, vocês lembram no podcast passado, ou no antepassado, diga-se de passagem, eu falei para esse senhor aqui que o Vojvoda era um bom técnico, que o Guilherme era um bom jogador, que só estava precisando voltar a ter confiança. E foi isso que aconteceu. O Guilherme, nos últimos 3 jogos, fez 3 partidas exemplares. Tanto é que, pode ver, 5 assistências. Cruzamentos, escanteios, tudo assistência para gol. 5 assistências de gol. E o Vojvoda, um bom técnico, que por sinal, na entrevista coletiva ontem do presidente do Fortaleza e do diretor de esporte de Fortaleza, foi aclamado por ambos. Foi aclamado, mas foi demitido, né? Foi aclamado, mas foi demitido. É igual falar assim, pô, você é um ótimo funcionário, mas eu tô tendo que te mandar embora, entendeu? Eu tô tendo que te mandar embora, mesmo você tendo todas as qualificações. Desculpa, alguma faltou, porque senão teria sido demitido. Mas eu não vou negar para você que, assim, é um técnico que eu acho que ainda está errando um pouquinho nas decisões, mas é qualificado. Eu acredito que ele está mais acertando do que errando. O problema que eu estou achando maior dele está sendo referente à demora para ajustar durante o jogo. Eu acho que ele poderia trocar mais rápido. Eu não concordo com as decisões dele referente a deixar o Robinho Júnior, por mais que eu sei que é um moleque, ainda está começando, mas ele ficar no banco, o Guilherme, ele oscila demais. Para mim é um tipo de jogador que não poderia estar no time do Santos. Mas ao mesmo tempo mencionei no último podcast, que por sinal você vai até mencionar isso que eu sei, que poderia puxar ele para centroavante, meter o Robinho Júnior e teríamos um centroavante qualificado. Mas quem fez os gols ontem? Fala para mim, Luiz, quem fez os gols do Santos ontem? Olha, né? Olha, por isso que o futebol é sensacional. Nós metemos o pau no Tassiano, que por sinal ele não está na posição dele, mas os deuses do futebol quiseram que seria ele o salvador da pátria, né? E eu também tenho que me negar, que tenho que me render aqui ao talento do menino Ney. Que ele parece que ele colocou a cabeça no lugar, parece que ele está pensando em seleção brasileira, sim, porque ele sabe que se ele quiser, ele vai para a Copa. E se ele quiser, ele vai fazer uma grande Copa, que o time do Brasil está se acertando. Só que ele tem que se colocar no lugar, no coletivo, ele tem que ser coletivo. E ele mudou a postura dele também. Você não estava errado nos comentários, até eu falo que, assim, criticar quando tem que criticar. Porque nós não estávamos errados em algumas críticas feitas a ele. Ele realmente não estava se dedicando, assim, da forma profissional. Sinceramente, para mim, é um gênio. O Neymar, para mim, é muito diferenciado. E ele pensa muito além do que o time do Santos consegue acompanhar, principalmente. Mas não estava trazendo o resultado que realmente poderia. E nesses últimos jogos, que eu acredito que é bem dentro do que você colocou, de que ele está buscando a seleção brasileira, ele está se dedicando, ele está jogando, ele está buscando a bola. Então, assim, está fazendo o papel dele e bem. Realmente foi determinante para se manter na primeira divisão. Agora, gênio, para mim, eu tenho a minha régua um pouquinho mais acima, né? Para mim ele é um craque. E quem é o gênio? Gênio para mim era Ronaldo, era Romário, Messi, mas Maradona. Os números dele ele coloca no bolso. Ronaldo, Romário, os números dele são muito superiores. E ele foi melhor que esses caras? Fala pra mim. Pra mim, eu vou dizer a verdade, eu sou muito suspeito de falar isso, porque pra mim ele é muito além. Pra mim ele fica abaixo só de 2, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi.
Pra mim, só tem eles dois acima do Neymar e o Pelé, que assim, foi algo muito diferenciado. Mas pra mim, só. Ninguém mais. Ei, você que tá aí, vem comigo, vem comigo. Esse cidadão acabou de falar que Neymar é melhor que Maradona. Neymar é melhor que Ronaldo. Neymar é melhor que Ronaldinho Gaúcho. Mas é gosto. E eu Não, aprendi... são números. Não. Peraí. Eu vou ter que me redimir. Me redimir não, desculpa. Me exaltar contigo. São números. Eu estou seguindo números. Se você pegar os números do Neymar, são absurdos. São absurdos. Sim. Pra mim, só fica abaixo realmente desses dois. E eu estou certo no que eu estou colocando em termos de números. Só que aí você caiu na sua própria armadilha. Manda aí. São números? São números. Quantas Copas do Mundo ele tem? Ué, tá bom, ele não tem nenhuma Copa do Mundo. Quantas Vamos vezes continuar. ele foi campeão do mundo? Ele foi escolhido. eleito o melhor do mundo. Da forma que ele não foi e não seria. Vamos seguir. Mas É melhor. não vamos seguir. Agora vamos É voltar. melhor Não, seguir. vou até puxar aqui pra mim. Não vamos seguir. É melhor Porque, seguir. tá bom, então vamos lá. Então já que você cogitou dessa forma, Claro. como sendo assim determinante, Claro. vamos lá. Neymar. Quem jogou mais? Vamos lá, quem jogou mais? Vampeta ou Neymar? Vampeta? Vou chutar lá embaixo mesmo. Que é pra... Vampeta? Vampeta jogou Sim. mais? Meu Deus do céu. Falando sério, não vou mais conversar com o Luiz. Vou mandar o Luiz pra casa. Você acha que eu ia dar a palmatória? Não, claro. Ele tem Copa do claro, o Mundo, Neymar entendeu? jogou mais. Eu já sei onde o senhor quer chegar. Claro. Vampeta foi campeão do mundo. Exato. Copa do Mundo. Boa. Reserva, né, meu amigo? Mas, irmão, não Nunca dá. foi campeão do mundo. Não dá pra colocar a régua aí. Reserva, meu Pra amigo. Sabe campeão quem do tinha? mundo. Zé Carlos de lateral direito do Então- São Paulo. Mas, tudo bem, Neymar é craque, mas não tá na mesma Tá bom, você prateleira. não quer dizer que é gênio, mas desculpa, com o Ronaldo. Só o Ronaldo. Não dá. Ronaldinho Gaúcho não O dá pra- Gaúcho Não dá. é que eu ainda fico ali balançando, mas os números Não dá. do Neymar são muito melhores. Mas não dá pra colocar. E detalhe, o Neymar vem se mantendo num nível alto, se manteve, não está se mantendo há uns 3 anos, mas vamos lá, se manteve num alto nível durante muito mais tempo do que o Ronaldinho. Não é muito mais tempo. Então Vamos assim, aguardar. pra mim, não dá pra comparar. Eu ainda acho ele muito acima, por mais que o Ronaldinho, não tô diminuindo ele. Foi espetacular. Vamos aguardar. Mas parabéns ao time do Santos. Fez o papel dele, também não vou dizer que fez além, porque pra mim não fez. É obrigação se manter na Série A. Estamos falando de um time grande, com uma história muito grande. Então, fez o seu papel, foi se manter. Só isso. E a torcida apoiou, hein? Muito, A viu? torcida apoiou nesse final de campeonato. Foi determinante. A Vila, quando tá com a torcida inflamada, lotada, a Vila se torna um alçapão mesmo, tá? E esse time, já vou adiantar aqui, com alguns ajustes, vem forte pro Paulistão, tá? Construiu uma base. Foi o que eu mencionei até num vídeo que eu postei ontem. Nós temos uma base. Agora é ajustar peças. Só que ajustar peças certas. Porque investiu muito mal. Investiu assim de uma forma muito errada. Igual eu falei, 4ª folha de salarial do campeonato. Aí você está disputando para não cair até a última rodada. Pelo amor de Deus, isso é um investimento péssimo, muito mal feito. Então não dá para ser dessa forma. Mas vamos lá, agora vamos falar de quem o Santos ainda ficou na frente. Como é que pode, hein, rapaz? Aí o Corinthians conseguiu ainda ficar atrás do Santos, mano. Brincadeira, é isso? Eu acho que o Corinthians, ele tá focado totalmente na Copa do Brasil. Sim, Mas está falando, certo. mas falando em Corinthians, eu tava pensando nisso no caminho vindo pra cá. Você sabe que a campanha do Corinthians, o ano do Corinthians não foi ruim. Porque é um time limitado, Boa. é um time mal gerido e ainda, principalmente para os torcedores, ganhou o Campeonato Paulista em Isso. cima do arquirrival do Palmeiras, que tem um time infinitamente superior de nome, né? Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Foi mesmo. Os torcedores estão exaltando o Corinthians. Exato. Né? E agora ainda tem chance De abocanhar mais um de título. abocanhar a Copa do Brasil. Embora será difícil. Mas vamos continuar. Vamos falar do Palmeiras. Fala aí, Luiz. E o Verdão? Olha, tem alguns
que falam que foi um fracasso. Tem outros que foi azar. Eu acho que pelo investimento que teve, pelo elenco que tem o Palmeiras, eu acho que pode ser dito que foi um fracasso mesmo. Porque ele perdeu tudo que disputou. E ficou no vice-campeonato, aí onde ele, na reta final, ele foi caindo, viu o Flamengo passar e não conseguiu pegar mais, né? O seu técnico se acha um técnico europeu. Na entrevista desse final de semana, mais uma vez, ele veio falando que não teve asterísticos, tudo que o Palmeiras ganhou até hoje, como se o Palmeiras nunca tivesse sido ajudado. Eu não gosto de falar ajudado, eu gosto de falar erros de arbitragem, né? Mas esse campeonato foi marcado por erros de arbitragem. E para mim, sim, foi um fracasso a temporada do Palmeiras. É como eu menciono sempre, o referente ao erro de arbitragem, eu considero uma das piores safras de árbitros recentes. Porque é muito erro. É erro da arbitragem, é erro no VAR. Porque da arbitragem, a correria, o jogo quente ali, pode ocorrer. Para isso foi criado o VAR. Para corrigir esses erros. Agora o que não dá para aceitar é o VAR tá errando tanto. Então isso eu considero assim inaceitável e isso me incomoda muito. Esses erros, no caso da arbitragem. Que eu digo do VAR. Então, assim, mas eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que é bem pertinente e gerar uma certa polêmica também, porque afinal, vou te dizer, polêmica é uma coisa que eu sempre gostei. Quando eu estava em campo, modéstia à parte, gerava muita polêmica, né? Se eu era um craque ou se eu era só bom de bola. Eu vou gerar mais uma, mas depois você comenta essa parte. Que acontece? O técnico do Palmeiras, você falaria como a torcida muitas vezes falou durante esse campeonato que não precisava dele? Você acha que ele merece ser tratado dessa forma? O que você me diz? Olha, se a torcida ou parte da torcida fala que não precisava dele, você, torcedor, que está nessa parte que fala aí disso, do seu técnico, Abel Ferreira, você é louco, você é injusto, você é ingrato. O cara chegou aqui desconhecido, o cara ganhou praticamente tudo que disputou pelo Palmeiras e é muito injusto isso daí falar do técnico. Eu acho injusto também. Eu vou dizer a verdade, eu acho que ele tem muitos defeitos. Eu acho ele arrogante, eu acho que a forma que ele trata, principalmente os repórteres, não é uma forma legal, acho que não precisava disso. Mas chegar a dizer que, assim, não precisava dele é muito. Porque, modéstia à parte, ganhou tudo. É um técnico muito vitorioso, então eu acho que não é dessa forma que se deve tratar o técnico. Então eu não concordo referente a isso. Mas concordo com você quando você disse que não foi um ano bom para o Palmeiras, porque realmente se você colocar na ponta do lápis o investimento que o Palmeiras fez no início do ano, o quanto ele gastou, na verdade, durante o ano, não dá para passar em branco. É um fracasso, sim. Na verdade, foi um fracasso. O técnico não coloca a culpa só nele, eu coloco no elenco. E o elenco deixou a desejar. Deixou muito a desejar. E o torcedor, na verdade, ele é um torcedor emocionado. Sim. Tanto São Paulo, Corinthians, torcedor de futebol é emocionado. Assim como o senhor foi emocionado agora, falando que havia comparações em dizer que o senhor ou era um craque ou era um bom jogador. Eu estou aqui na sua frente, na frente de vocês, convivi com esse garoto até hoje e ele era jogador mediano. Sabe aquele estudante... Mediano, eu já fiquei feliz. Sabe aquele estudante que tira sempre 5 ou 6 para passar de ano? Era esse rapaz aqui e tá muito bom para ele. 5 ou 6? Pô, 5 ou 6 é foda, 5 ou 6 é muito Pra passar fraco. de ano. Então, pra não dizer o contrário... Pra passar de ano é aquele cara que, na verdade, tá colando pra tirar os 5 ou 6, é isso? É o senhor que ficava na banheira esperando alguma bola pra fazer o gol e saía lá, impedido e tudo, entendeu? Então... O que que vamos lá, tá aquela torcida gigante, ela tá esperando o quê? Fala pra mim.
Mas um jogador de poucos gols, ele é esquecido. E modéstia à Entendeu? parte, pouquíssimos gols. Pois é. Eu lembro assim, fez diversos gols, mas sem muita relevância. Agora, com relevância, eu acho que dá pra contar uns... melhor não falar não, é melhor vocês ficarem imaginando. É isso. Mas vamos tocar o barco. Vamos falar um pouquinho, agora eu acho que da Copa do Brasil. Copa do Brasil eu acho que é bem interessante. Mas... Não, melhor. Acho que vocês merecem o quê? Os destaques do campeonato. Vamos falar, Luiz? Vamos falar dos destaques? Olha, Dudu, vamos começar falando dos destaques dos times paulistas, que é o que a gente está falando aqui. Isso. Eu fiz uma listinha aqui, eu sei que vai gerar polêmica, porque cada um tem uma opinião, Eu tenho certeza disso. né? Mas eu acho que, modéstia à parte, eu sou um estudioso do futebol. Então, Jesus. vamos lá, já que é polêmica, vamos lá. Desgrila. Os destaques do Palmeiras. Flaco Lopes, que terminou o ano em baixa, mas foi o artilheiro do Palmeiras. Bom nome. E Vitor Roque, que chegou como um astro, começou jogando duvidoso, de forma duvidosa, cobrado pela torcida. Bem mal, na verdade. E Bem mal. depois foi adquirindo, eu acho, melhor forma física, foi começando a fazer os golzinhos e terminou como jogador de seleção brasileira. De destaque. Terminou Destaque. como um jogador de destaque E do foi, Palmeiras. foi convocado na Mas seleção realmente brasileira. foi dessa forma. Ele chegou, assim, como o salvador da pátria. Foi falado. Eu vi uma entrevista da Leila, onde ela mencionou que nunca tivemos um centroavante. Agora temos. E o cara não fazia gol. Não sei, o centroavante que não faz gol, não entendo o que é um nome tão forte assim. Mas Acabamos de falar disso. tenho que ser sincero em dizer que ele terminou muito bem. Está merecendo sim seleção brasileira. Exatamente. Está sim. O São Paulo, para mim, teve apenas um destaque, que foi o Rafael, que se não fosse o nosso goleiro, a coisa estaria muito pior. Quando o E destaque ele- é o goleiro, a coisa tá feia, né? E ele, para mim, ele sempre foi um bom goleiro. Ele não é um goleiro espetacular, não é um goleiro medíocre. Ele está ali sempre fazendo boas atuações. E detalhe, quando precisa dele, principalmente nos pênaltis, ele resolve. Eu acredito assim que para a posição dele tem melhores. Tem melhores e assim, puxando a sardinha, mas é bem nítido, o goleiro do Santos é muito melhor. Eu considero ele muito acima do Rafael. Mas não estou desmerecendo o crédito para o Rafael. Realmente, no time de São Paulo, eu acredito que foi quem se destacou. Então, acho que merece sim esse crédito. Mas vamos seguir. Manda aí. Digo mais, já que você tocou no assunto de goleiro, nossa safra de goleiros é muito boa. Muito boa. A gente tem muitos goleiros para as próximas seleções aí. Sim. Vamos lá, o Corinthians. O Corinthians teve destaque? Teve também. Falando em goleiro, Hugo Souza, vulgo Neneca, que foi convocado para a seleção brasileira também. Bom nome. Se não fosse o goleiro do Corinthians, porque a zaga do Corinthians, vamos combinar, hein? Rapaz. Jesus, teria sido pior também pro Coringão. E ele voltou desacreditado, tá com a faixa de capitão e tá fazendo bons jogos. Se não me engano, tem chance de voltar em definitivo pro Corinthians. O volante Michael fez um grande campeonato. O Maicon, as pessoas até questionaram um pouco ele durante o campeonato, mas teve um destaque sim. Se for destacar por time, eu considero também que o Maicon pro Corinthians, que não deveria ser ele o destaque, né? Quem que ele gastou uma fortuna? Pois é. Uma fortuna que foi gasto no Memphis. Ele não aparecer como destaque, e eu não tenho como colocá-lo como destaque, vou dizer a verdade. Não sei se o Luiz consegue essa façanha. Eu não consigo colocar ele como destaque. Mas para a fortuna que ele ganha, para o... vou dizer até como ele chegou aqui no Brasil. Eu lembro que eu questionei que eu não conhecia muito bem ele, a história dele. Meu filho falou, é um craque, pai. Ele é muito bom de bola, ele ganha tudo. Na seleção dele, realmente, ele é um destaque. Mas aqui no Corinthians, acho que ficou muito abaixo. Meu querido, eu vou falar para você o que é ser um destaque. Ser um destaque é ter um time ruim e levar esse time nas costas. Coisa que ele não faz,
porque muitas das vezes você pode ver, ele não entra em campo por preguiça. Eu acho que ele foge do jogo, né? E lá no Corinthians, ele manda lá, ele joga quando ele quer. Ele é destaque nas mídias sociais, ele é destaque na quebrada, fazendo rap. Fazendo média. E tal e coisa e tal. Mas, voltando aos destaques e deixando o Memphis Depay Até de lado. porque não merece tanto destaque, né? Não, meu. E voltamos aqui, o Santos, o seu Santos. Mas é bonito de ver demais. O time que é bonito de ver. Mentira. Muita calma nessa hora. Desgrameira, fez eu passar muita raiva. Nessa hora. Não poderia deixar de falar do menino Ney, que chegando no final do campeonato, essa atitude dele entrar machucado, pra mim, olha, mudou minha opinião e está mudando até a opinião de Craque Neto. Falou hoje que Você viu que tá falando bem, falou rapaz? hoje, tá mudando de opinião em relação ao menino Ney. É que ele é magoadinho, né? Você sabe da história, né? Você sabe que ele teve que pagar uma multa pro Neymar aí, de um processo, então ele é meio magoadinho. Mais 90% do que ele fala, eu tô com ele também. Tá ok. Tô com o Craque Neto. Craque Neto, aquele abraço, tamo junto. E voltando aqui, o Neymar foi um destaque e agora vamos polemizar. Vamos polemizar. Segura. Pessoal, Peraí que eu mudei aqui sem querer. Curtam, compartilhem e se segurem na cadeira. Porque agora eu tenho certeza que vocês terão que se segurar na cadeira. Manda lá, Luiz. Não é nada demais. O meu outro destaque não poderia deixar de ser alguém que eu tô falando bem há umas 2, 3 rodadas e que, por sinal, o senhor falou bem também, Guilherme. Guilherme, um jogador praticamente desacreditado no meio do campeonato, que chamou a responsabilidade agora nesses últimos jogos e, como o senhor disse, foi autor de 5 assistências fundamentais para 5 gols. Assistência de gol, sim. Exatamente, então, e tem uma menção e honrosa. Detalhe, gols na hora certa, né? Porque Exatamente. foi determinante para o Santos permanecer. Agora, a menção honrosa eu acho que pode ser uma polêmica. Jesus. Zé Ivaldo, que foi contratado pelo Santos agora no final. Na boa, eu tenho que me redimir. Eu sou um cara que detestava Zé Ivaldo. Mas, quer que eu diga, nessa reta final de novo, foi muito determinante. Exatamente. Jogou bem. Jogou muito bem. Mas ele tinha um defeito que, assim, eu não estava errado nas minhas críticas. Ele chegava, ele parecia doido chegando. Era uma coisa assim absurda. Então, assim, eu não estava errado. Exatamente. Ele fez um grande fim de campeonato. É isso. Mas eu vou ter que destacar um outro aqui, pessoal, que, assim, foi determinante para o Santos permanecer e, na verdade, conseguir até essa vaga na Sul-Americana, que é o goleiro. O goleiro do Santos catou demais. O Brazão, ele foi determinante para o Santos não ter ficado numa situação assim, ter caído rodadas antes. Porque se o Brazão não catasse o tanto que ele catou de bola, o Santos teria caído umas 3, 4 rodadas antes de chegar ao final. Porque realmente o que ele fez foi grandioso. Então não posso deixar de destacar. Talvez, na minha visão, eu só não vou dar a ele o maior destaque do Santos, porque realmente o menino Ney, assim, fez chover nessa reta final. Ele foi realmente determinante, foi focado, fez o que eu esperava realmente dele. Então, é isso. Quem mais? Isso, meu amigo. Eu acho que... Esses destaques, né? Não. Para mim, um grande destaque que devemos exaltar, e eu vou cravar, o maior destaque do Campeonato Brasileiro se chama Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Esse cara fez chover com um time limitado. Ali ele mostrou o que eu venho falando faz tempo. Mas o Mirassol tem mais, hein? Dá uma olhadinha. Tem mais, mas o técnico, comandante daquela sinfonia chamada Mirassol, ele mostrou que o coletivo vale mais que o individual. Aqui, ó. Parabéns pra você. Palmas, realmente. Mas o lateral, não podemos esquecer, né? Mais conhecido como King Naldo. King Naldo. Que eu sempre gostei no São Paulo. E detalhe, informações de última hora.
já renovou o contrato com o Mirassol, fica na próxima temporada. E era o meu receio, e isso aí foi até bom você mencionar, porque assim, o meu receio é o Mirassol conseguir ou não segurar. Quer outra? Manda. Quer outra? Manda. Goleiro Walter também acaba de renovar com o Mirassol, fica mais uma temporada. E eu torço para que ele consiga segurar a maioria. Por quê? Ele está na Libertadores. Mirassol está na Libertadores. Então, assim, precisa de um bom elenco para poder realmente se destacar. Então, vamos aproveitar. Vai precisar de foco, porque vão aparecer muitas propostas. Então, para segurar não é fácil, mas precisa segurar. Luiz, tem algo mais para dizer? O que você me diz aí? Olha, foi um campeonato sensacional. É tido como o campeonato mais difícil do mundo. Esse ano foi emocionante em cima e embaixo da tabela. E é isso. Conseguiu chegar na reta final, ainda com muitas indecisões, né? E é isso, foi maravilhoso. Precisamos disso, precisamos recuperar o futebol brasileiro. Principalmente o nome do futebol brasileiro. Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E é isso. Nós precisamos estar tendo esse bate-papo, essa troca de uma forma bacana, de uma forma solta, que é o que vocês gostam. Seguindo, compartilhando, por favor. Precisa aumentar o número de seguidores, está melhorando, o pessoal está agindo, mas vamos lá, pessoal. Vamos colaborar. Luiz, se despede aí do povo. O mais importante, levamos informações que o povo gosta. Aquele abraço, ficam com Deus, curtem, compartilhem e aquele abraço. É isso. Abraço.